Here it comes! Boom shakalaka! E aí galera, tudo bom? Mais um vídeo está se iniciando agora e o nome e o título desse vídeo que vocês devem ter acabado de ler pode ter soado um tanto estranho para vocês. 3 jogadores que atuaram pelos 2 times no mesmo jogo. É estranho, mas é realmente isso. É uma história curiosíssima da NBA que é muito pouco falada e que eu acredito que nenhum de vocês soubesse até esse momento. Eu vou contar esta história agora, quando que jogadores jogaram pelos 2 times diferentes na mesma partida. Eu só sei dessa história porque alguns anos atrás eu estava pesquisando alguma coisa relacionada à NBA pela internet. E aí aquela coisa, né? Um link leva para outro link, que leva para outro link, que leva para outro link. E quando eu vi, eu estava lendo sobre este jogo curiosíssimo, onde jogadores defenderam os 2 times na mesma partida. E aí vocês me perguntam como isso foi possível, como os jogadores conseguiram defender os 2 times diferentes na mesma partida. Eu vou tentar contar essa história aqui para deixar bem claro para vocês, e já adianto que esse jogo aconteceu na década de 70, não há imagens desse jogo para eu ilustrar esse vídeo, então praticamente do início até o fim deste vídeo vocês vão ficar vendo a minha cara falando para a câmera, com uma que outra ilustração que eu vou colocar, mas eu não tenho imagens do jogo para colocar aqui na edição, beleza? Então, quando foi este jogo? Dia 8 de novembro de 1978, New Jersey Nets contra Philadelphia 76ers na Filadélfia. O jogo estava sendo bem disputado até o meio do terceiro quarto. O placar estava 84-81 para o Philadelphia, faltando 5 minutos e 50 para acabar o terceiro quarto. Neste momento do jogo, começou um empurra-empurra entre os jogadores Bernard King, do New Jersey Nets, e Steve Mix, do Philadelphia 76ers. O Bernard King, ele começou a gritar com o juiz, que se chamava Roger McCann, e levou uma falta técnica. O Bernard King já tinha uma falta técnica no jogo, então com a segunda falta técnica, todos sabem, o jogador ele é desqualificado, ele é excluído, expulso do jogo. O técnico dos Nets, que era o Kevin Lowry, ele se levantou do banco revoltado e começou a xingar o árbitro. O árbitro foi lá e deu 2 faltas técnicas seguidas nele, ou seja, o Kevin Lowry também foi expulso do jogo. Agora voltando para o Bernard King, que já tinha sido expulso, ele seguia incontrolável, chutando cadeiras, segundo relatos da época e tudo mais. Um outro juiz chamado Richie Powell, no meio desse caos, foi lá e deu uma falta técnica no Bernard King, a terceira falta técnica dele. E também foi lá no técnico, no Kevin Lowry, e deu uma falta técnica no técnico. Ou seja, tanto o Bernard King, o jogador dos Nets, quanto o técnico dos Nets, o Kevin Lowry, ambos ficaram com 3 faltas técnicas na partida. Só temos um pequeno problema aí. Não existe dar 3 faltas técnicas para um jogador ou para um técnico na mesma partida. 2 faltas técnicas significam a exclusão, a expulsão. Talvez esse segundo juiz, o Richie Powell, não tenha ficado sabendo que o outro juiz, que era o McCann, já tivesse dado 2 faltas técnicas para eles. Então os jogadores ficaram com 3 faltas técnicas. Só um parênteses aqui não relacionado com o assunto. Como o técnico dos Nets foi expulso, sabe quem era o assistente que substituiu ele como técnico no jogo? Phil Jackson. Foi a primeira vez que o Phil Jackson comandou o time, caso vocês não saibam. O Phil Jackson é o técnico mais vitorioso da história da NBA, com 11 títulos, incluindo 6 pelos Bulls e 5 pelos Lakers. Mas enfim, isso não tem a ver com o assunto. Voltando ao jogo. O jogo seguiu até o final, ele teve 2 prorrogações e o Philadelphia 76ers venceu por 137-133, ou pelo menos eles pensaram que tinham vencido esse jogo. O técnico dos Nets, o Kevin Lowry, que tinha sofrido as 3 faltas técnicas, sabia que nas regras da NBA não era possível alguém receber 3 faltas técnicas no mesmo jogo. E o que ele fez? Ele entrou com um protesto na NBA para a anulação desse jogo, dizendo que o juiz não poderia ter feito aquilo, não poderia ter dado as 3 faltas técnicas nem para o jogador, o Bernard King, nem para ele. O comissário da NBA na época, que era o Larry O'Brien, atual nome do troféu da NBA, ele acatou o pedido do Lowry e não só suspendeu o juiz responsável por 5 jogos sem pagamento, como ordenou que o jogo fosse retomado daquele momento em diante. Faltavam 5 minutos e 50 para acabar o terceiro quarto e o jogo teria que ser retomado dali em diante. Isso tudo foi a introdução da história. A pergunta ainda está no ar. Como diabos 3 jogadores conseguiram jogar por 2 times diferentes da mesma partida? Continuando a história.
dia 7 de fevereiro de 79, 3 meses depois, os Nets e os Sixers iam se enfrentar novamente em Filadélfia em outro jogo da regular season. Então ficou combinado que antes desse jogo, que já estava no calendário, eles iriam disputar o final do jogo que tinha sido adiado o final dele, ou seja, seria uma rodada dupla. Primeiro eles iam jogar dos 5:50 do terceiro quarto em diante até o final lá do jogo de novembro, e acabando esse jogo ia começar o jogo que já estava marcado para aquela data, 7 de fevereiro. Deu para entender? Mas é aí que entra a bizarrice na história. Como passaram 3 meses entre um jogo e outro, alguns jogadores trocaram de time, e tinha havido uma troca exatamente entre os Nets e os Sixers. O Eric Money e o Al Skinner, que eram do New Jersey Nets na partida original, agora eram do 76ers. E o Harvey Catchings e o Ralph Simpson, Ralph Simpson, que era do 76ers, agora eles eram dos Nets. E a NBA decidiu que na continuação do jogo, os jogadores poderiam atuar pelos seus times novos. Então 3 deles entraram em quadra pelos seus novos times: o Eric Money, o Harvey Catchings e o Ralph Simpson. Isso proporcionou um dos box scores mais bizarros da história da NBA. Os Sixers venceram o jogo por 123-117, e vejam que esses 3 jogadores, o Money, o Catchings e o Simpson, eles estão presentes nas estatísticas dos 2 times. Peguem de exemplo o Eric Money. Ele originalmente tinha 37 pontos pelos Nets, mas como ele teve alguns pontos anulados, ele acabou com 23 pontos pelos Nets e 4 pelos Sixers. Um total de 27 pontos, 10 a menos do que ele tinha antes. O quão bizarro é isso? Enfim, após esse final de jogo atrasado, teve mais um jogo completo, e os Sixers conseguiram a segunda vitória do dia por 110-98. Nets, o protesto funcionou, mas vocês só conseguiram a façanha de ser também o primeiro time a perder 2 vezes no mesmo dia. E essa é a história dos 3 jogadores que atuaram por 2 times diferentes na mesma partida de NBA. Eu acredito, pelo que eu pesquisei, que essa tenha sido a única vez na história dos esportes, das competições oficiais, que jogadores conseguiram atuar na mesma partida por 2 times diferentes. Eu cheguei a dar uma pesquisada para ver se encontrava outros exemplos, mas não consegui nada. Então, se você sabe algum outro exemplo de jogador que jogou por 2 times diferentes na mesma partida, comentem aqui embaixo. Não vale, por exemplo, o Pelé, que no jogo de despedida jogou um tempo pelo Santos e outro tempo pelo Cosmos. Isso não vale, estou falando de competições oficiais. Se você souber algum outro exemplo, coloquem aqui nos comentários. Eu acho que esse exemplo é único. Inclusive, é uma história muito pouco falada. Todas essas informações eu peguei de um artigo no site da NBA e no livro de estatísticas do Harvey Pollack, que foi lançado em 2010, que é um estatístico histórico da NBA, que fez um livro de 300, 400 páginas contando 1 milhão de curiosidades sobre a NBA. Fora isso, não encontrei mais nada em nenhum lugar, então agora a gente fica aguardando um 30 for 30, aquele programa da ESPN, talvez, falando sobre esse jogo, ou de repente algum youtuber gringo aí que tenha mais informações privilegiadas do que eu, fazer um vídeo contando mais detalhes sobre esta partida curiosíssima da história da NBA. Valeu quem assistiu mais uma vez. Eu sei que essa edição talvez tenha ficado chata, só a minha cara falando o tempo inteiro, mas eu acho que essa história é curiosa e valia compartilhar com vocês. Feito? Então é isto, um grande abraço para vocês, sigam assistindo aos meus vídeos e nos vemos no próximo.